Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Glória a Deus. A gente falou na aula passada, acho que foi a aula passada ou as duas últimas, né? Sobre duas igrejas, não foi isso? Vocês lembram? A igreja de Jerusalém, né? Um perfil, um contexto histórico, cultural, melhor dizendo, onde ela estava, né? Que característica que aquela igreja, que característica do evangelho, né? Ela mais ali expressou, que foi o cuidado, por exemplo, com as viúvas, né? De uma forma mais social naquele contexto, porque era uma igreja constituída de judeus, né? Então, assim, a gente precisa pensar o seguinte, amados: quando a gente aceita Cristo, a maioria de nós, né, adultos ou não, quando é adulto isso é mais evidente ainda. A gente já vem com toda uma compreensão de mundo, com todas as características que a gente foi formado, né? Tem a família que de alguma maneira nos educou de alguma forma, né? O bairro onde a gente vive, a região do país onde a gente vive. Aqui no nosso país, no Brasil, a gente tem algo muito diferente dos outros países. Os outros países, a grande maioria dos outros países, né, bem menores que o Brasil, inclusive, eles têm uma cultura quase que a gente chama de monocultura, uma cultura só. Dialeto, não tem tantos... A África é uma coisa, eu estou falando, né, porque quando a gente pega a África é impressionante, muito mais do que o Brasil. Você tem uma região que você fala 4, 5, 6 línguas. Alguns países da África. Exato, então é um negócio, né? É interessante, cultos na África lá, o culto, ele é simultaneamente traduzido no culto, que às vezes você tem 4, 5, 6 etnias ali, num culto. Então assim, você tem 3, 4, 5 intérpretes. Então o pregador fala uma palavra, tem que ser traduzido em 3, 4 idiomas. Assim, é simultâneo, negócio bem interessante. Mas enfim, o Brasil tem essa diversidade muito grande. Você vai em São Paulo, você tem formas de se comunicar, palavras são bem diferentes, né? As frutas, as comidas, as coisas, elas têm termos diferentes. Não só isso, a forma de viver é diferente. Embora seja o mesmo país, a mesma língua, o mesmo idioma, mas você vai no Nordeste, algumas palavras e tal, que às vezes em outro lugar é até ofensivo, né? Até palavrão e tal. E você vai em outro não, é falar de uma forma bem natural. O que eu quero dizer é o seguinte: a gente aceita Cristo numa região, dentro de um contexto, que você carrega aquilo, querendo ou não, e você vai de alguma maneira reproduzir aquilo, né? Eu estou falando de características. Aqui não era diferente. Então os judeus, eles tinham toda uma cultura, comiam como judeus, se vestiam como judeus, adoravam a Deus como judeu, só que agora ressignificado pelo Evangelho. A gente precisa entender isso. Mas não perderam algumas características, inclusive que nem era ruim, né? Então a gente precisa entender toda essa questão de que nem tudo na cultura é ruim. A igreja não pode ser uma igreja isolada da cultura, ela precisa se comunicar. Às vezes a gente vê uma, duas igrejas aí, porque Deus diz pra gente ser diferente. Alguns irmãos são esquisitos, né? Esquisito, assim, falam, nossa, né? Esquisito, é bem estranho mesmo, um comportamento bem estranho e tal. Enfim, e aqui não foi diferente. A igreja de Éfeso, em Éfeso, melhor dizendo, aliás, desculpa, em Antioquia, né? Éfeso é o que eu vou falar hoje. Em Antioquia, a gente, que é outra região, outro local, outra cultura, a gente percebe que já teve características diferentes de Jerusalém, por exemplo. Eles tinham assim uma diversidade maior cultural, receberam Paulo, Barnabé, né? Tiveram então características diferentes expressadas na cultura. Aí a gente viu que eles aqui, por exemplo, eram mais abertos a missões, né? Lidavam diferente com isso. Hoje que eu quero falar com vocês de uma forma até bem rápida, mas não atropelando não, tá? Só panorâmica, que é a igreja de Éfeso, que é Atos capítulo 18 e capítulo 19. Claro que a gente não vai ler os dois capítulos agora, mas anotem, vocês podendo ler em casa, os dois capítulos, até hoje à noite, chegando lá em casa, não dá 5 minutos, né? 5, 7 minutos, vocês lêem esses dois capítulos aí, nem mesmo assim, 18, capítulo 18 e 19 de Atos.
Atos capítulo 18 e 19, tá? Conta a história desta igreja. Inclusive, amados, esse capítulo 18 e 19, que vai contar a história de Paulo plantando em Éfeso a igreja, depois a gente vai entender lá a carta aos Efésios. Então, tá vendo como é importante a gente, inclusive, saber da história? Por que Paulo escreve aquela carta aos Efésios? Aí a gente entende mais ou menos por que ele escreve, como que ele escreve, entendendo como que essa igreja surgiu aqui também, as características, né? Então, lá em Éfeso, Paulo estava ensinando aquela igreja a desenvolver sua pastoral naquela região e trabalhou, né? Então, a liderança dos membros leigos daquela cidade, ou daquela igreja, melhor dizendo. O que é desenvolver a pastoral? O que Paulo fez lá? Paulo, ele usou os irmãos, os membros, de uma forma que eles, né? Porque assim, a estrutura de fato da igreja é essa, você tem líderes, né? Você tem lá os pastores, você tem os diáconos, enfim, cada um se estrutura de uma forma e até coloca nomes diferentes uns dos outros, denominações umas das outras. Mas a questão é, geralmente os líderes, os oficiais, os ordenados, os consagrados, cada um vai chamar de uma forma, né? Enfim, e aí os demais, eles são dados pouca atividade. A gente, na verdade, tem muita passividade nas igrejas. Quem faz muita coisa são os mesmos. A gente tem uma sobrecarga. Então, às vezes, você tem um líder lá que o cara está envolvido com 3, 4, 5 ministérios. Opa, tem alguma coisa errada nisso, né? Não vai dar conta nunca. Vai sobrecarregar. Não vai fazer direito. Fato. A pessoa vai se prejudicar nesse processo, porque cada um de nós, a gente tem os nossos limites. Por mais que a pessoa ela tenha habilidade e consiga fazer um monte de coisa de uma única vez, mas Deus nem propõe isso. Nós temos uma estatística no nosso país que 70%, independente das denominações, independente das denominações, 70% da igreja, dos membros, eles são passivos, não fazem absolutamente nada. Vão para o culto, volta para casa. Vão para o culto, volta para casa. É nessa estrutura de culto que eu estou falando. E 30% é que carrega toda essa máquina, todo esse sistema, né? Então lá é um líder, como eu falei, que faz um bocado de coisa. Paulo aqui não, ele foi trabalhando, ensinando que cada discípulo de Cristo tinha uma responsabilidade sobre outras pessoas. Mas não dessa forma como a gente faz hoje, por exemplo. Você tem, às vezes, um sistema de G12, de MDA, de célula e tal, né? Nesse sentido mais organizadinho assim e tal, né? Até tem ressalva, a gente vai tratar depois com outro desses movimentos, mas a questão não é nesse sentido. Paulo ensinava, você é discípulo de Cristo, você ganha vidas para Cristo, cuida de pessoas, se relaciona com pessoas. Então, assim, isso foi acontecendo na cidade de Éfeso, né? Essa igreja, ela foi ensinada por Paulo dessa forma, então já tinha um contexto diferente. Não era uma igreja que dependia de 1 ou 2 líderes ou alguns poucos. É uma igreja já que era uma igreja pastoral. Não é que todo mundo era um pastor em si, mas eles foram ensinados a se comportarem como pastores, ou seja, aconselhar pessoas, cuidar de pessoas, se aproximar de pessoas, se relacionar com pessoas. Esse é o sentido, né, aqui desse ensino de Paulo, tá? Então, só para a gente entender também, percebam as características diferentes de cada um, irmãos. Aí fala assim, André, e agora? Qual é a certa? Qual é a errada? Aqui não tem nem certo nem errado. A gente precisa entender o nosso contexto e pegarmos, inclusive, mais varão, a gente precisa fazer o seguinte, nós temos hoje o privilégio de sabermos dessas igrejas. Eles não tinham. Eles não tiveram tempo de conhecer Não, é interessante. Agora eu estou fazendo esse link aí. Então, hoje nós somos privilegiados. Primeiro, essas igrejas, elas estão surgindo e sendo ensinadas, plantadas e sendo ensinadas. Hoje nós temos o exemplo de todas elas. As cartas que Paulo escreve, por exemplo, para corrigir lá a igreja de Corinto, a de Gálatas, né, e tal. Paulo estava corrigindo, então eles estavam sendo corrigidos ali. Nós temos toda essa história a nosso favor. Nós temos essas cartas, essas igrejas, os acertos e os erros delas. Olha que privilégio, mano. Então, quando a gente erra hoje, a gente é muito mais responsável por esses erros do que esses irmãos, por exemplo. Nós temos a história a nosso favor, 2000 anos de história. A gente tem toda a Bíblia à nossa disposição. Eles não tinham. Eles tinham lá, a igreja de Colossenses tinha carta aos Colossenses. Eles não tinham lá os Gálatas, não tinham os Efésios e tal. Apesar de ter algumas cartas circulares, né? Oi. Mas comparar, isso, uma ideia. Como que a igreja de Jerusalém era?
A de Éfeso não sabia. Como que a igreja lá de Antioquia era, né? A de Jerusalém não sabia, não tinha essa análise. Eles estavam vivendo ali, ao vivo, o evangelho e toda aquela história se formando, amados. Aí o que a gente pode fazer hoje? Pegar as características positivas de cada uma, né? E vivermos isso, reproduzirmos isso. É possível isso. Isso é possível. Então a gente tem, na verdade, um mapa mais completo na nossa mão, que é a Bíblia Sagrada nos ensinando. Só não faz aquele que negligencia a Bíblia, aquele que não acredita na Bíblia, aquele que quer viver por sua conta e risco, né? É por isso que a gente fala, amados, a igreja, ela tem um fundador e um fundamento, que é Cristo. Se a igreja é de Cristo, eu não tenho direito de... A gente vai edificar a igreja dessa forma ou daquela forma. A igreja aqui vai ter tal característica. Não é nossa. A gente não tem direito de decidir nada na igreja. A gente precisa recorrer àquilo que Cristo deixou como norte, como orientação, como conselhos, como diretriz para a igreja dele, se é dele a igreja, né? Então vamos lá. Em Apocalipse, o capítulo 5, é apontado a missão do Pai, do Filho e da igreja. Eu acho bem interessante esse texto aqui, ó, lá no capítulo 5 de Apocalipse, que a gente está falando sobre a missão da igreja, né? Então, dentro do contexto que ela vive, que ela está plantada, ela tem uma missão e a gente precisa descobrir essa missão. Eu não sei se eu falei isso para vocês, a gente vai retomar isso em uma matéria chamada Missões Urbanas, tá? Mas só adiantando também, missões urbanas falei, né? O que acontece, por exemplo, você tem uma região muito violenta, muito crime, muita droga, muitos desajustes de estrutura familiar. Como que a igreja precisa ali estar sendo o sal da terra naquele lugar, a luz do mundo naquele lugar? Como que a igreja deve afetar? Então precisa fazer essa leitura e estar corrigindo isso, levando o evangelho, mas tratando essas situações na raiz, né? Ah, mas então se está num bairro rico, de gente, né, só rica e tal, não tem esses problemas. Não tem esse, mas tem outros. Então de repente você tem muita promiscuidade, muito índice de divórcio, né, depressão, pessoas com ideação suicida, são ricos, não têm os mesmos problemas do que os pobres, no sentido social, mas tem um problema no sentido existencial, amados. Então a gente precisa entender onde nós estamos plantados como igreja. A gente precisa conhecer a nossa região, a realidade daquele local, para levar Cristo para aquelas pessoas. Mas não só anunciar a salvação, ó, você precisa ser salvo. Não, é pegar a vida daquelas pessoas, a igreja, ela ir como o reino de Deus chegando naquele lugar. Quando o reino de Deus de verdade chega no lugar, é mudado tudo, amados, tudo, absolutamente tudo. Educação, segurança, economia. Vocês sabiam disso? A igreja na história já afetou cidades dessa forma. Quando a gente for estudar a história da igreja, se não me falha a memória, a gente vai falar sobre Genebra, né? O João Calvino, onde ele levou a palavra de Deus, ensinou o evangelho, onde aquela cidade foi conhecida como a maquete do reino de Deus. Índice de violência caiu demais. Homicídio nem se fala, segurança, educação, isso foi lá em cima, ou seja, uma estrutura social absurda, mudou uma cidade inteira. Olha só que coisa interessante, porque o evangelho foi levado de uma forma mais completa, né, no seu todo. Mas vamos lá, no capítulo 5 de Apocalipse, eu anotei aqui, eu fiz uma divisão desse capítulo nesse sentido, tá? Porque aqui a gente vê a missão do Pai, a missão do Filho e a missão da igreja, né? Falei, André, mas esqueceu do Espírito Santo? É que o Espírito Santo está atuando por meio da igreja. Quando a gente fala igreja, é o Espírito Santo que está atuando lá. Os dons são dados, né? Nós somos usados efetivamente pelo Espírito Santo. Então a gente vê a missão da Trindade aqui, e a igreja entra como sendo aí participante de toda essa ação de Deus. A missão é de Deus, e só para lembrar, a missão não é nossa. Não somos nós que estamos em missão. A missão é de Deus para salvar a humanidade. E aí Ele nos chama para entrar nessa missão com Ele, né? Os que foram alcançados. Então qual é a primeira preocupação de Deus? Salvar o ser humano. E a segunda preocupação que Deus tem é que o ser humano salvo também se preocupe com a salvação do seu próximo. Então a gente entra na missão de Deus. O capítulo 5, verso 1 ao 4, a gente vê a missão de Deus aqui, ó, tá? Verso 1 ao 4. Vocês também só anotem aí e depois leiam. Só vou dar as referências para a gente ganhar um tempinho aqui, tá? O verso 1 ao 4
a gente vê a missão de Deus, né? Dos versos 5 ao 11, a gente vê a missão do Filho. Façam essa anotação, escrevam isso, quando vocês lerem nesses bloquinhos, você fala, é verdade, ó, vocês vão enxergar isso. 1 a 4, a missão do Pai. 5 a 11, a missão do Filho. E 12 e 13, a missão da igreja. 12 e 13, a missão da igreja. Só adiantando aqui, 1 ao 4, qual é a missão do Pai? Conduzir a história em triunfo até o final dos tempos. Do 5 ao 11, qual é a missão do Filho? Salvar a humanidade, todo povo, tribo, língua e nação, para Deus, com seu sangue. Aleluia. E a missão da igreja, versos 12 e 13, adorar a Deus, adorar o Cordeiro de Deus enviado pelo Pai, né? Vocês perceberam aqui que coisa linda que a Bíblia ela nos traz? Está escrito, tá? Aliás, desculpa, não está escrito dessa forma que eu estou falando, mas quando a gente lê, ó, como isso fica claro. Está escrito da forma que está falando. Sim, não, digo assim, não está, né? Deus toca, Deus. Você lê na hora, você já... Aí, Jéssica, tá a pregação de domingo pronta para você, meu irmão. Meu Deus. Olha o esboço pronto aí, ó. Vou embora. Já recebeu o que veio buscar, né? Como diz o bom pentecostal. Maravilha. Queridos, tudo bem? Tranquilo? Posso ir adiante aqui em outro pontozinho? Então a gente fechou essa questão da missão da igreja, né? Eu quero falar sobre igreja e seus propósitos relacionais, tá? Agora que o negócio vai ficar bom. Igreja e seus propósitos relacionais. A instituição religiosa, com suas estruturas sociais e as manutenções, devem ser usadas para o crescimento de pessoas que são discípulos de Cristo e que farão os outros discípulos por meio do relacionamento pessoal, amados. Olha só, não sei se vocês captaram a mensagem. Ó amado Guru. Vamos lá, devagarzinho. A instituição religiosa, né, que nós chamamos de igreja, com essas estruturas sociais, o que eu estou falando de estruturas sociais? Tudo isso aqui, ó, prédio, os recursos que a gente tem, né, todas as ferramentas que a gente tem, e as manutenções que essa estrutura faz, elas devem ser usadas para o crescimento de pessoas. O foco de uma igreja não é a sua denominação, as suas estruturas arquitetônicas, a sua fama social, tá, amados? São para manutenção de crescimento de pessoas que são os discípulos de Cristo e que essas pessoas farão discípulos por meio do relacionamento pessoal. Então o foco aqui sempre é relacionamento e pessoas, nunca as estruturas, tá? Não se pode realizar programas sem o objetivo de edificar pessoas, que a gente falou do entretenimento. Então o entretenimento não tem esse foco, não tem esse objetivo. É feito para ocupar o espaço, para fazer alguma coisa na agenda, né? Enfim, para a gente não ficar sem fazer nada. E são os entretenimentos. Só que não se pode realizar programa nenhum na igreja, nenhum. Pode ser do mais simples, o mais lúdico, enfim, o mais informal que for, sem o objetivo de edificar as pessoas. Tudo que se faz, é por isso que eu falei contigo, né, na questão, que eu entendo assim, pode ser feito um cinemão, pipoca e tudo mais, dentro da igreja, tá, mas o entretenimento pelo entretenimento, apenas um lazer que não tenha o objetivo de fomentar uma comunhão. Então é preciso ter um objetivo, muito claro, não é o evento, o programa, não é uma coisa assim aleatória, né, amado? A gente está falando de igreja se reunindo. Se a igreja se reúne como igreja, ela está diante de Deus adorando, para ouvir Deus. E se Deus está falando, alguma coisa precisa ser ali feita, edificada, transformada no âmbito da espiritualidade. Então é nesse sentido que eu falei do entretenimento, que para mim não vale nada. A grande preocupação das igrejas são como elaborar maneiras de manter e melhorar programas, como reuniões aos domingos, trabalho com jovens, ministério infantil, etc. Essa é a preocupação de muitas igrejas. A sugestão é que possamos nos relacionar com as pessoas, não tendo em mente, olha só, estruturas ou programas específicos, e depois considerarmos quem são essas pessoas, né, que Deus nos confiou, como podemos ajudá-las a crescer na maturidade cristã e que forma seus dons e oportunidades podem assumir. Amados,
A gente não usa as pessoas para os ministérios. Os ministérios devem servir as pessoas e edificá-las. Nós devemos identificar os dons que Deus deu para cada membro, dar recurso para essas pessoas. E os ministérios devem dar suporte para que essas pessoas desenvolvam os seus dons. Perceberam que é a origem do negócio, é o movimento que não pode ser confundido, não é daqui para lá, é de lá para cá. Então a gente não usa as pessoas, amados, para os ministérios. Os ministérios devem existir para as pessoas. A gente, como você se refere, os pastores, né, os que estão Os ministérios são todas aquelas organizações que a gente faz. Por exemplo, você tem um ministério para casais, com casais, ou para os casais, ministério para as crianças ou com as crianças, ministério de homens, ministério de mulheres, ministério de jovens, né? Ministério de obreiros. São esses que eu falo de ministério, são essas organizações que a gente faz. Então tudo isso deve existir para edificar as pessoas. Não são as pessoas que devem servir aos ministérios, que aí fica um negócio sem sentido, né? Muitas vezes não é levado em conta isso, e as pessoas são prejudicadas, inclusive na manutenção dos ministérios, que isso não faz sentido nenhum. Como que em um processo onde o corpo de Cristo se reúne, onde você cria alguma coisa para edificar pessoas, essas pessoas elas são prejudicadas? Isso não tem sentido, amados. É isso que eu estou tentando. Veja bem, você é o líder da igreja, você me coloca no ministério, você entende que o meu dom é para aquele ministério, mas de repente nem eu mesmo sei o meu dom, nem sei se é aquilo mesmo, e o ministério não dá certo. O coerente é sair. Se não está fluindo, o coerente é eu sair, independente de você como líder gostar ou não. Não é isso? Vamos lá, deixa eu ir para um outro caminho aqui, irmão William. Se eu sou um líder, eu sou um pastor, eu devo ser um irmão que tem mais maturidade e um olhar mais alargado. Isso é definição de obreiro. Que Paulo diz em 1 Timóteo, quem deseja o episcopado, não é isso? O termo está lá? Excelente obra. Quem é o episcopos? A palavra em cima, escopo, olhar. Aquele que olha por cima. É o sentinela, né? É o cara que tem uma visão mais alargada, mais ampliada. Então quem é o pastor? Quem deve ser os líderes no geral? Pessoas que têm um olhar mais abrangente, enxerguem mais um horizonte alargado do que os demais. E nesse enxergar ele identifica. Porque qual é o papel do líder? Identificar os dons que Deus deu para a igreja. As vocações que às vezes nem a mesma pessoa, pela imaturidade, não sabe exatamente, não tem a clareza. Então essa pessoa que enxerga, né, aponta para a pessoa qual é o chamado dela. Essa pessoa recebe do líder ou do ministério o recurso para desenvolver o seu dom. E nesse processo ele é acompanhado, discipulado, pastoreado, cuidado. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1. Quem deseja episcopado, isso. Então olha só a coisa interessante. Você entende? Então eu estou indo para o outro. Não está frutificando aqui, por qual motivo? Vamos ver qual é o motivo. Então essa pessoa ela deve ser preservada, não substituída, não trocada. Ela precisa ser cuidada. Porque essa pessoa ela é maior do que o ministério. Ela é maior do que o dom, do que a vocação. Jesus não morreu para a gente ser pastor, evangelista, profeta, mestre. Jesus morreu para que eu pudesse ser discípulo dele, filho de Deus, acima dos chamados. Os ministérios não estão acima da salvação. Mas aí o irmão falou, veio da vontade dele, ele sentiu que não está, ele quer sair. Eu como pastor dele, eu não quero permitir, quero que ele permaneça, eu quero ajudar ele. Não, tá, vamos resolver, onde que você sentiu, vamos fazer, vamos permanecer, mas ele não quer porque ele está sentindo que não está bom. Vamos lá, então só trabalhar alguns termos. O pastor, nem o líder, não tem a autoridade e o direito de permitir ou proibir nada na vida de ninguém. Sim. Como pastor, eu preciso ser cuidador daquela pessoa, pastor daquela pessoa. Então, se de alguma maneira aquela pessoa, eu preciso descobrir por que essa pessoa ela não quer continuar no ministério, eu preciso cuidar dela. Então é uma questão emocional, é espiritual, é familiar, o que é?
está acontecendo. Então você é mais importante do que o cargo que você ocupa. Então, por exemplo, se precisar você sair, vai sair para ser cuidado. Não é? Para ser cuidado, não é a todo custo. Eu não vou lá em detrimento da pessoa fazer com que ela exerça algo que está a prejudicando. Porque o importante, como eu falei, no processo é essa pessoa ser edificada. Não tem sentido, amados. E vai ser cuidado de qualquer forma. Mas não, você não quer, ok, renunciou aqui, normal. Vamos caminhar junto. Vamos cuidar desse irmão. Exato. Largou. Não. Renunciou. Se ele não está servindo aqui, mas servindo não, porque tem quem serve e quem não serve, né? Estou entendendo? Tem gente que serve, tem gente que não serve. Mas se ele não está servindo do sentido mais positivo, agora é hora da gente servi-lo. Né? Essa é a lógica, mas é a família da fé. A gente está falando de uma indústria que a pessoa não está produzindo mais e ela é mandada embora ou substituída. Não é essa a ideia de igreja. A igreja precisa ser cuidada, precisa ser restaurada. Eu vejo de muita maturidade. Aquela, por exemplo, uma reunião, né? Reunião diácono. Todos já reunidos. No meio da reunião, um toque. Alguém deseja renunciar a função? Eu quero, vamos alerta. Ok. Isso. Quer, né, abrir para todo mundo por quê? Não quer? Não quero, só não quero mais renunciar. Ok. Aí já é o alerta. Ô, Jesus, deixa eu te falar uma coisa. Quando o relacionamento de igreja, ele é saudável, ele é bíblico, não é nas reuniões que a gente identifica isso, é na relação de um a um. Não é? Então, só para a gente entender, a gente vai acompanhar a convivência, amados. É isso que a gente vai perdendo, porque a gente vai colocando os programas, a gente vai se distanciando dos relacionamentos e a gente só se relaciona institucionalmente com os programas, cultos, as nossas conversas, nossas preocupações, nossas pautas. Quando a gente se reúne, é só a igreja nesse sentido. A gente às vezes não se preocupa como está a vida do irmão, sua família, filhos, cônjuge, profissão, saúde, emoções, espiritualidade. A gente conversa sobre tudo que se relaciona à instituição, aos eventos, aos programas, menos com a vida da pessoa, a preocupação com o meu irmão. Então, nesse processo saudável, a gente não chega nem nesse... Porque ali a gente já vai identificando. E muitas vezes não é nem necessário a pessoa às vezes abandonar não, né? A palavra talvez não seja essa. A pessoa deixar de exercer o ministério, porque ela já é cuidada simultaneamente. Enquanto ela está servindo... Pelo ministério. Exato, ela é servida também. Enquanto ela ministra, ela é ministrada também. Enquanto ela está cuidando, exercendo o seu dom, também tem pessoas fazendo isso, exercendo o dom delas sobre aqueles que estão exercendo o dom sobre os outros. E é a mutualidade, o retroalimentar espiritual, amados. O Espírito Santo usando um ao outro para edificação mútua. Isso é igreja, isso é culto, isso é família de Deus. Não é onde um está aqui e é servido por ele e ele fica ali como um servo, um escravo. Não, amados. É um condiscípulo. Tem esse termo lá em Atos. Eu sou um condiscípulo seu, né? Um conservo seu, que o anjo falou para o João. Não, adora a Deus. Eu sou um servo com você. Nós servimos a Deus juntos. Então não tem servo um do outro aqui. Todos são servos de Deus. E nós nos servimos mutuamente, amados. Essa é a ideia bíblica, né? Passando disso é de procedência maligna. Sério? Por favor, sério. Tá bom? Não sei se respondi, tá tranquilo? Então vamos lá. Então essa é uma mudança de mentalidade revolucionária, hein? Essa é uma mudança de mentalidade revolucionária. Quando edificamos o ministério ao redor das pessoas e não o contrário. Nós edificamos o ministério em redor das pessoas, para protegê-las. Não é as pessoas protegendo os ministérios. Não são as pessoas trabalhando para aquilo. É aquilo trabalhando para as pessoas. Não em prol da placa, né? O nome da igreja. Eu não estou nem chegando ainda nessa questão. Eu estou falando mais internamente mesmo. Por exemplo, você vê muitas vezes uma pessoa num ativismo, que a grande maioria das igrejas vive num ativismo. Uma agenda que não dá conta, né? Já basta a vida nossa, que é uma loucura. Aí, as pessoas que mais adoecem, que tem mais adoecido na sociedade, são pessoas de dentro da igreja, mano. Só perguntar para os psicólogos. Os emocionalmente mais adoecidos, consequentemente, fisicamente também, que não dá conta, ninguém é de ferro, né? Precisa de descanso. Descanso é mandamento de Deus, inclusive, né? Aí o que acontece?
Muitas vezes essa pessoa, ela está adoecida. Não sei se foi para vocês que eu falei, acho que foi outra matéria, acho que foi segunda-feira, que eu disse que a gente faz tanta obra de Deus que a gente não tem mais nem tempo para Deus. De tanto que a gente está fazendo a obra de Deus, a gente nem mais tem relacionamento com Deus. Olha que coisa absurda, não faz sentido. A pessoa só está se envolvendo, esquecendo de se relacionar com Deus, né? E pensa que está no ativismo. Aí depois está num saco de estresse e a pessoa vem, descarrega. Porque se relaciona com as atividades, amados. Se relaciona de uma forma institucional e não orgânica. Sabe aquilo que flui? Você pode se cansar, não tem problema. A questão não é a questão física em si, mas essa questão onde a pessoa ela está sendo exigida ou sendo explorada além daquilo que deveria ser feito naquela ocasião, que é esse serviço mútuo onde todos cuidam de todos, né? Então a gente precisa entender que essa é uma mudança de mentalidade. É a mente que precisa mudar. As pessoas relacionam espiritualidade, servir a Deus, com atividades na igreja. Quanto mais eu servir na igreja, quanto mais eu fizer, quanto mais eu realizar, quanto mais dias eu estiver, quanto mais tempo eu tiver, é isso que vai sendo o termômetro, o parâmetro de espiritualidade, de fervor, de amar a Deus, amados. Não é assim. Eles ficam tão atolados nessa situação que quando vem um caos que nem esses ataques na escola, fica todo mundo em pânico. Minha irmã foi com ela, tá uma atividade danada, é culto de jovem, é culto, é missões. Esse negócio de feijão tropeiro, estrogonofe, essas coisas também acontecem lá, eventos fora da igreja. For falar que ia ter ataque na escola, vem cá, você não sabia? Isso você não vai. Ei, serva de Deus, cadê tu com a sua fé? Eu tive que dar ela assim. Falei, minha filha tem 16 anos, estuda à noite, eu mando ela para a escola. Eu tenho que confiar em Deus. Se tiver que acontecer, entra dentro de casa, pega a gente na rua, na esquina. Não era uma escola. Hoje em dia não tem lugar na esquina. Você sair e sofrer um ataque, não é só esperar na escola, não. Até pular muito para dentro de uma residência. Aí você vem falar para mim que tu levou seu filho para a escola, você está lá no ativismo dentro da igreja e vem esse alarme aí. Quer ver quando Jesus voltar, você vai achar que é na terra. Veja só, a gente precisa pensar no todo, né? Eu coloquei um outro ponto aqui que eu acho interessante. A gente precisa, né, ao invés de usar as pessoas para promover, olha só, dousar pessoas, a gente tem que mudar, dousar pessoas para promover o crescimento das pessoas. Então não é usar as pessoas, é promover o crescimento delas. Vocês estão percebendo que sempre o foco aqui são as pessoas, amigos? Não os eventos, não os programas. A gente não vive para os programas, não vive para os eventos, a gente não vive para os cultos. Nós devemos viver para cuidar uns dos outros, edificar uns aos outros, levar uns aos outros à maturidade cristã. O texto de Efésios capítulo 4, verso 11 até o 16, vamos ler esse texto? Lembrei dele agora, nem anotei aqui. Efésios capítulo 4, verso 11 ao 16. Lembrei dele aqui, nem anotei não, mas me veio na mente aqui. E como nós somos espirituais, deve ser o Espírito Santo que está trazendo aqui, né? Efésios capítulo 4, do verso 11 até o 16, né? E ele mesmo, Jesus, tá? Aí ele mesmo refere-se a Jesus. E esses dons que Jesus dá são dons ministeriais que nós chamamos. Tem o Espírito Santo dá dons à igreja, os espirituais, os carismáticos a gente chama, né? Os dons carismáticos. Esses aqui, o texto diz que é Jesus que dá, tá? Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Para qual finalidade? O termo para é finalidade. Esses dons foram dados com qual propósito? Com qual finalidade? Para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. Pode continuar, amado. Para a edificação do corpo de Cristo. Para a edificação do corpo de Cristo. Pode começar até 16, vamos lá. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Então vamos pausadamente. Então olha o propósito, a edificação do corpo de Cristo. Que edificação é essa? Para que todos nós cheguemos ao conhecimento da fé. A unidade da fé a unidade e ao conhecimento do Filho de Deus. Então tá, a unidade da fé e o conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Continue. A varão perfeito, à medida
estatura completa de Cristo. A ideia aí, então, é que a gente vá crescendo. Crescendo, ó. Estatura. Até chegarmos a um varão perfeito, ou seja, igualzinho Cristo. A medida e a estatura de Cristo. Então, o propósito dos ministérios é fazer com que as pessoas cresçam em maturidade no Cristo. Essa é a finalidade assim, básica de uma igreja. Continua, Jess, por favor. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Todos os discípulos de Cristo dentro de uma igreja, de uma congregação, devem ser levados à maturidade, a identificar o que é ensino bíblico, o que é palavra de Deus. É inadmissível, amados, que nós tenhamos pessoas com 5, 10, 15 anos dentro de uma igreja e não conhecem a Bíblia a ponto de eles terem um filtro, terem uma peneira, saberem identificar o que é ensinado, se aquilo é ou não ensino bíblico. É inadmissível que pessoas passem 5, 10, 15 anos e não amadureçam na fé e não sejam crentes maduros. É inadmissível. Eu vou fazer uma comparação básica aqui, depois vamos voltar aí onde você parou. Eu tenho um menino, vai fazer agora dia 18, né? 5 anos, Davizinho, 5 anos. Aí vocês veem o Davi e tal, deve ter 1 metro e alguma coisinha lá, o menino é grande, menino é grande. Tem 1 metro, tem 1 metro, tem 1 metro. Pensa no menino, filho dos Anaquins, grande, gigante. Então assim, 1 metro lá. Só que ainda fala um monte de bobagem, coisa que não faz sentido, tal, né? Faz birra, aí tem que ser uma peleja para comer, tem todos esses comportamentos de criança, tá tudo certo, não tem nada errado, tá na faixa etária dele, é a maturidade que é isso, né? Aí imagina só, esse comportamento todo e tal, maturidade, ainda briga, não sabe dividir as coisas, é um egoísmo, né? Você tem que ir trabalhando esse trem aí, o menino desde pequeno mostra que é pecador mesmo. E aí o que acontece? Daqui 10 anos, ele vai ter 15 anos, quase a idade do irmão, tem 16 o outro, Mateus. Aí você vê esse menino com o mesmo tamanho, 1 metro, com o mesmo comportamento, com a mesma compreensão da vida. Você vê ele com o mesmo egoísmo, com a mesma desobediência, com 15 anos. A senhora falou, eita, tem alguma coisa errada? Porque esse era um comportamento de 10 anos atrás, eu conheci esse menino. Ninguém acha isso normal, mas isso não é natural, tem alguma coisa errada com esse menino, né? Além de ser anão, porque não cresceu, não é possível. 15 anos ainda com 1 metro de estatura, tem nanismo. Deve ter alguma questão mental, porque ainda está nessa infantilidade no comportamento, nas palavras, na compreensão do mundo. Ninguém acha normal. Por que nós achamos normal? Pessoas que estão convivendo 10, como eu falei, 15, 20 anos dentro de uma igreja, e às vezes chega até a liderança, e até pastor e tudo mais, e ainda tem a imaturidade de uma pessoa que chegou na igreja recente, que ainda tem inveja, que ainda pensa que tem autoridade sobre as outras pessoas de uma forma tirânica, que ainda tem ciúmes das coisas, que ainda não sabe lidar com alguns pecados, que ainda pensa que domina a vida das pessoas, que ainda tem muita birra com Deus. Por que a gente acha normal? Não é normal. Hebreus capítulo de número 5, verso 12, 13 e 14, se não me falha a memória, Hebreus. A gente vai voltar em Efésios, tá? Hebreus capítulo 5, verso 12, 13 e 14. Olha que coisa interessante, ó. Só para a gente entender qual é a função de uma igreja bíblica e saudável: levar as pessoas à maturidade, a crescerem na fé, como ser humano. Hebreus capítulo 5, é o 5. Perdão, capítulo 5, verso 12, 13 e 14, amado. Vamos lá, vamos ver se todo mundo acha aí pra gente ler juntos, né? Tô buscando na memória aqui, se não for me ajuda aí, tá? Capítulo 5 de Hebreus, versos 12 ao 14. Se não me falha a memória, é isso aí, né? O autor aos Hebreus vai dizer, olha, pelo tempo que vocês têm nesse negócio de evangelho, né? Vocês já deveriam ser mestres, vocês deveriam ensinar pelo tempo que vocês têm. Mas vocês se fizeram tais que vocês necessitam ainda de alimento, assim, leitinho, como meninos que ficam mamando. Leia aí na íntegra, por favor. Porque devem já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que se
se vos torno a ensinar quais sejam Os rudimentos. primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentando a palavra da justiça, porque é menino, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, São os maduros. os quais, em razão dos costumes, têm os sentidos exercidos para discernir tanto o bem quanto o mal. Exercitado, eu acho, né? Exercitado. Exercitado. Isso. Ó, a palavra perfeito aí equivale a maduro, tá? Perfeito não é absoluto de perfeito, né? Só Deus, né? Então o termo perfeito aí é maduros, tá? Olha como o autor diz, da carta aos Hebreus. Vocês ainda precisam ser ensinados como as coisas mais básicas. Os rudimentos são as coisas mais básicas do Evangelho. Mais básicas. Pô, você não pode ser uma pessoa invejosa. Você não pode ser uma pessoa que fica ofendendo os outros. Você não pode ser uma pessoa egoísta. Isso é básico, é básico. Isso não é para ser ensinado a uma pessoa com 10, 15 anos que seja um líder. Isso é básico. Não é? É claro que essas coisas precisam sempre ser feitas a manutenção. Né? A gente sempre vai estar analisando nossa vida, mas assim é básico. Então tem pessoas que a gente não consegue ter uma conversa madura como cristão. E é um pastor, e é um cara que prega, e é um líder, e é um cara lá que lidera o Ministério da Música, ou sei lá, enfim, qualquer um. Você vai ter uma conversa madura, não consegue. A gente ainda que fica falando mal dos outros de graça, murmuradores, pessoas ainda que, sabe, precisa ser, como fala, mimada, né? Aquelas pessoas melindrosas que você tem que pisar em ovos. Tem que ser maduro. Então, a gente precisa sempre promover o crescimento das pessoas. Ao invés de usar as pessoas para os eventos da igreja, deveríamos antes considerar como podemos incentivá-las e ajudá-las a crescer no conhecimento e no amor de Cristo. Nós não usamos as pessoas para os eventos. Nós precisamos fazer com que essas pessoas cheguem a esse conhecimento de Cristo, né? Que tenham o discernimento, que elas cresçam no amor. E, porque trabalhos devem resultar do crescimento cristão e não o contrário. Os trabalhos que as pessoas fazem, elas devem fazer por entender o seu papel numa igreja local e num reino. Vocês entenderam a diferença? Então o trabalho, o realizar, vem como resultado e como fruto de um amadurecimento, não o contrário. Então pessoas maduras, elas sabem o seu papel na vida, na família, na sociedade, no ministério, né? Não precisa ficar obrigando, ameaçando. Faz isso, você sabe que faz, eu sei também. Eu estou 24 anos nesse contexto, eu sei. Ameaça-se de muitas formas. E você acaba enraizando às vezes também, né? A pessoa está ali, que eu faço nada. Tudo que me pede eu faço. Tudo que precisa eu estou ali e faço da melhor forma. Uma comida, um negócio, dou uma carona, pinto um aparelho, faço tudo. Mas um relacionamento precisa de tempo. O fazer não é nem sempre um sinal de humildade, né, de compreensão do seu papel. Não podemos explorar as pessoas no serviço, pois elas se esgotarão e seus ministérios serão encurtados. Sua vida prejudicada. Antes devemos desenvolver nelas suas vocações e dons. Olha só que coisa interessante. Veja bem, nós não podemos explorar as pessoas no serviço delas, pois elas se esgotarão. Não tem jeito, como eu falei no começo da aula, não tem como, o ativismo. A gente não dá o equilíbrio para as pessoas, a gente não ensina as pessoas a ter a maturidade de elas decidirem. Eu sei que a gente que é voluntário, que ama Jesus, que ama as pessoas, a palavra de Deus, a gente assim tem dificuldade de falar não vou fazer, né? A gente tem grande dificuldade às vezes, mas a gente precisa aprender a falar não sem culpa. Não vou. Não é porque está indisposta, é porque entende que você está fazendo algo que precisa ser feito bem feito. Você está fazendo frutificar ali. Embora você consiga fazer um bocado de coisa, mas você sabe que Deus me chamou para isso. Se eu conseguir fazer as outras coisas como uma extensão disso aqui, tudo bem. Mas eu não vou deixar... Lembra que os apóstolos, lá no capítulo 6 de Atos, eles viram a demanda. Então, amados, eu já errei muito nisso. Eu estou passando para vocês tudo que eu fiz aqui errado. Certo?
ou muita coisa que eu fiz errado, ou que me ensinaram a fazer errado, né? E qual que é a questão? A demanda estava lá, rapaz, tem que ser feito isso aqui. Aí eu fazia o quê? Pastor, eu faço. Deixa comigo, eu assumo, eu faço. Aí ia me acumulando de um monte de coisa. Os apóstolos disseram o seguinte: tem a demanda aqui, mas a gente não vai entrar nessa demanda. Separem vocês aí, diáconos, pessoas, deu lá o padrãozinho, né? E aí eles vão cuidar disso, porque nós vamos nos dedicar à palavra e à oração. Deus nos chamou prioritariamente para isso. A demanda tem, mas os apóstolos tiveram maturidade. Se a gente fizer isso, a gente desfoca, a gente sai daquilo que é prioritário na nossa vida. O Moisésão, velho de guerra lá, recebendo um monte de gente. O seu sogro, cara experiente na vida, maduro na vida, disse: Moisés, vem cá. Meu filho, é o seguinte, se você continuar nessa pegada sua aqui, você vai morrer. Você não vai dar conta, e não vai dar conta do povo. Nem você vai, né? Nesse processo você vai se acabar e você não vai alterar a vida de ninguém, porque você não dá conta, é muita gente. Faz o seguinte, chama pessoas aí, ó, nas suas capacidades, nas suas habilidades. Esse aqui lidera tanto, esse aqui outro e tal, segundo a sua capacidade, faz isso aqui. Ou seja, aquilo foi distribuído de uma maneira que todos servissem e não se perdessem no processo. Meu Deus do céu, há 3.500 anos atrás quase, tem uma lição pra gente, a gente não aprende. Não é possível. Aí qual é a conclusão que eu chego? Não lê Bíblia, ou não acredita na Bíblia, ou está querendo conduzir a igreja do seu jeito. É o que, as coisas que eu consigo concluir, não consigo concluir de outra forma, porque está escrito lá. Se a gente tem um exemplo, está mostrando para nós, o caminho não é esse. A gente tem centenas, ou milhares, eu não digo, centenas de personagens na Bíblia que erraram. É para a gente olhar para a vida deles e não errar, porque não é errando que se aprende. É melhor aprender para não errar, amados. Oh, meu Deus do céu. Vamos buscar de Deus sabedoria, olhar para as Escrituras Sagradas, o que tem de que esses homens de Deus fizeram de errado, e a gente não precisa errar da mesma forma. O exemplo deles ficaram lá. Paulo escreve isso em Romanos capítulo 15, verso 4. As coisas que dantes foi escrito para o nosso ensino, para que pela paciência das Escrituras a gente não erre daquela forma. 1 Coríntios capítulo 10, mesma coisa. Paulo diz, ó, eles erraram em tudo isso no deserto, pecado, para que a gente não cometesse os mesmos erros. A própria Bíblia diz a finalidade de que tudo isso foi registrado. Romanos capítulo 15, verso 4. Diz isso aí. E lá em 1 Coríntios também, capítulo 10. Eu não lembro o versículo, deve ser versículo ali no comecinho, né? Talvez 6, 7, 8, alguma coisa assim. Está escrito isso aí também, né? Então, só para a gente entender. Repetindo, nós não podemos explorar as pessoas do serviço, pois elas se esgotarão, seus ministérios serão encurtados, sua vida prejudicada. Tá? Antes devemos desenvolver nelas suas vocações e seus dons. Não podemos preencher lacunas sobrecarregando pessoas. Antes devemos treinar e formar novos trabalhadores ou novos líderes, né? Que tem aqui tem um buraco. Aí a gente coloca a pessoa para tapar aquele buraco. Esse aqui para tapar outro buraco. Esse aqui vai tapando buraco, mano. Parece o asfalto aí de serra. A operação tapa buraco, né? Não, queridos, não é assim que se deve fazer. Ah, mas existe uma demanda, então, mas a gente não trabalha por demanda. Nós trabalhamos por um propósito. Nós nos movemos por um propósito. E por que chegou a não ter ou ficar um buraco naquele ministério? É porque não foi levado em conta que o ministério não poderia ficar apoiado em uma pessoa, porque aquela pessoa é um ser humano, pode ficar doente, pode precisar ser cuidado e deixado um pouquinho de lado naquela atividade para ser restaurada. Então, como que um ministério, alguma coisa feita na igreja, deixa de ser feita porque faltou líder? Faltou líder porque faltou sabedoria para se antecipar aquilo e entender que o nosso processo é sempre de amadurecer pessoas, os seus dons, suas vocações. Uma igreja não pode faltar nada, nenhum dom, nenhuma vocação, nada mais. Não é possível. Por isso que as igrejas têm um dom diferente, tem um líder, tem isso, tudo exatamente. Exato. É isso. E a formação de todos, né? Só que é preciso investimento de dinheiro, de tempo, de esforço, identificar os dons das pessoas, investir nelas. Como eu falei, às vezes dinheiro mesmo, paga um curso, né? Nem toda igreja tem um pastor integral, assalariado. Agora os pastores são mais comuns, né? Serem sustentados em alguns ministérios. Mas, por exemplo, você não tem muitas vezes a igreja batista, eu digo a mais
histórica lá, ligada à convenção antiga, né? Hoje eu nem sei, mas isso aí era um perfil da Igreja Batista, presbiteriana também, e outras nesse perfil, nessa linha histórica. Identificava um menino de 16, 17 anos, saindo da escola. Tinha uma pegada pastoral. Põe esse menino no seminário, 4, 5 anos lá, custeado pela igreja. Esse menino saía com 22, 23 anos lá. Aí ele voltava para a sua igreja, sabatinado por outros obreiros, pastores ou presbíteros mais antigos, né? E ele ia sendo então amadurecido aos poucos. 1, 2 anos assumia uma igreja, 23, 24, 25 anos, com todo o recurso que lhe era dado. Esse é o papel da igreja, identificar os dons das pessoas, dar recurso para elas. Às vezes o recurso é financeiro mesmo. Poucas das nossas igrejas, ou quase nenhuma das nossas igrejas, por exemplo, investe em mestres, né? O cara tem que pagar boleto, o cara tem que se virar nos 30, tem que criar família e tal. E aí vocês pensam que dá para fazer isso assim, mano? Dá, mas num sacrifício absurdo. Vocês não têm noção o que é ficar sem dormir anos e anos, ou dormindo poucas horas da noite, tendo que se virar para escrever alguma coisa, aula, 1 da manhã, 2 da manhã, tem que acordar 4, 5 da manhã para trabalhar, né? Eu já fiz isso muitos anos. Graças a Deus, Deus me deu saúde. Hoje eu não tenho condição mais de fazer isso. Mas assim, com todas as limitações, dificuldades, né? Eu tô há nem sei quanto tempo integral, 7, 8 anos, meu irmão? Mais ou menos, né? 7, 8 anos integral. Mas dando aula 15 para 16 anos. Mas sempre a família para sustentar. E aí a gente precisa comprar bons livros, assistir boas palestras, fazer bons cursos. Como faz isso? Né, com todas as dificuldades. Mas se você tem uma igreja que identifica, não estou falando de mim, não estou aqui me vitimizando nem nada, eu estou falando, se nós tivéssemos esse olhar, nós teríamos na igreja bons pastores, bons líderes, bons ensinadores, bons evangelistas, bons missionários. Por que a igreja quase não tem missionário dela mesma? Por conta disso, né? Porque custa dinheiro, tempo, investimento, esforço, discipulado individual. Eu estou falando de algumas ocasiões aqui, mas isso cabe no geral para todo mundo. A gente precisa entender do investimento necessário que a gente precisa ter nas pessoas, senão a gente vai ficar sempre fazendo isso, tapando buraco, fazendo as coisas de qualquer forma. Você não tem projeto a médio e longo prazo, vai fazendo por demanda, né? Em vez de estar investindo, está ferindo as pessoas. No processo, pode ter certeza. Você está falando dos Mormons ou os Testemunhos de Jeová? Obrigado, não, não é? Porque esse parado eu achava até interessante, porque tinha um da Pinhoeira, né? E ele, assim, era mais falante, mais. Sim. Né? E aí eu ficava pensando assim, será que eles são obrigados a fazer isso? Não é obrigado, mas a forma, irmã Fátima, a forma que eles são conduzidos, porque eles têm que vender revista também, né? O negócio é vender revista. Sim. Então a questão também aqui, ó, financeira. Mas a forma que eles são, entre aspas, treinados, não é uma obrigação, né? Não é uma obrigação. Mas eles são conduzidos de uma tal forma que eles fazem aquilo. Mas não é igreja, né? Isso é uma seita, né? Então isso aí eu nem considero, nem entra aqui na conversa no sentido que é seita. Testemunhos de Jeová, Mormons, né? Que é bem semelhante também na questão desses envios aí das pessoas e tal, nesse sentido. Então isso aí eu nem considero, né? Como eu estou tratando de igreja, não é igreja isso. Não são cristãos, não são discípulos de Cristo, não tem nada a ver com o Evangelho, né? Nada a ver, nem de longe. Então a gente tem que entender, amados, tá? A necessidade de treinar, né? Líderes para se desenvolver no ministério, e é preciso investimento, tá? A nossa preocupação última não deve ser a manutenção dos ministérios. Nossa preocupação última não deve ser manutenção dos ministérios, preenchendo buracos a todo custo, sem o propósito da edificação, tá? Fazer por fazer, não pode deixar, tem que acontecer, tem que fazer, não tem que nada, e ainda mais se não tiver edificação para manter o programa, para manter a agenda, para manter a atividade.
não há edificação, não há uma coisa. Amados, a Bíblia diz que nós não devemos fazer a obra de Deus de uma forma relaxada. Isso é um relaxo absurdo, né? A gente está lidando com vidas. Cada encontro, cada ação deve ser, como eu falei, Deus vindo ao encontro daquele momento das pessoas para edificá-las, transformá-las, amadurecê-las. A gente não pode fazer a toque de caixa, de sopetão, de qualquer forma, faz aí, vamos. Não é assim. Tudo que é na vida tem que ser planejado, investido, dado o valor devido e feito com o maior zelo possível, maior dedicação, né? Então a gente precisa fazer o seguinte, ó. Nós deveríamos começar com as pessoas que Deus nos deu, não com os nossos programas. Quem são as pessoas que Deus nos deu? Vamos começar com elas, cuidando delas, deixando essas pessoas saudáveis, abençoando essas pessoas. Não ministério, evento, crescer e tal, essa loucura toda industrial. Isso é uma mentalidade industrial, não tem nada a ver com o reino de Deus. Isso não passa nem de longe na mente de Cristo. O Espírito Santo não está nesse processo, mas nem, eu falo sem medo de errar, irmãos, sem medo de pecar. O Espírito Santo passa longe dessa mentalidade. Então a gente precisa cuidar das pessoas. São poucas, são simples, são pessoas que precisam ser amadurecidas. Então vamos caminhar juntos para que essas pessoas, sim. Jesus, meu Deus do céu, Jesus que nos deu o modelo, Jesus que nos ensinou, pegou 12 homens, 3 anos e meio, 24 horas com esses homens, ensinando pessoalmente, dia e noite, literalmente 24 horas, 3 anos e meio com esses cabras, 12, os caras deram trabalho demais para vocês não têm noção, deu um trabalho enorme. Final dos 3 anos e meio, olha que incentivo para quem é líder aí, ó. Um se mata, 9 foge, um trai. Quem trabalha pelo resultado, pelos números, larga de mão, ou então vai inventar um monte de coisa para o negócio dar certo. Só que Jesus estava o quê? Amadurecendo, discipulando, né? Convivendo com esses caras, ensinando pelo exemplo, mostrando e tal. Uma paciência absurda de um mestre, de um professor, de um pai, de um irmão, caminhando com esses caras, né? Então a gente deve começar com as pessoas que Deus nos deu, não com esses programas ou com qualquer programa. Precisamos considerar pessoas como um dom de Cristo à nossa igreja e equipá-las para o ministério. Quando a gente estava lendo o Efésios aí, capítulo 4, que eu interrompi nem voltei, né? O que é um pastor, amados? É uma vocação? É um dom? Ou pastorado? A atividade? Não, é a própria pessoa. O dom as pessoas são dons, são presentes para nós. E eu não estou falando só do pastor, do evangelista, desses 5 aqui não. Estou falando de todos os irmãos, são para nós presentes de Deus. Jeremias 3,15 fala isso, né? Darei líderes que os guiarão segundo Coração, né? De Deus. o coração e entendimento. Exato. Mas aí resume-se muito ao pastor, né? Eu quero colocar aqui, generalizar isso. Todos os nossos irmãos, por mais que sejam usados por Deus, tenham habilidades, dons e vocação de Deus, não são o que eles produzem, não são o que eles fazem, não são as ferramentas que Deus deu e que eles são usados por Deus, não são essas coisas. Porque se a gente se relacionar nessa perspectiva, quando não for mais usado, quando não servir mais, quando não produzir mais, a gente deixa de lado. Mas quando a gente se relaciona com a pessoa, com o irmão, com a irmã, então a gente vê essa pessoa como um presente de Deus por nós. A gente sabe quem é zeloso, quem considera as pessoas, quando ganha um presente, cuida com todo carinho, preserva ao máximo, dá muito valor àquilo, uma grande estima. Assim deve ser as pessoas que a gente convive. Não é o que elas podem nos dar, não é o que elas podem produzir. Porque quando essas pessoas pecam, muitas vezes nesse contexto, é deixar de lado, esquecida, não é? Não são tratadas, cuidadas, restauradas, porque elas não estão produzindo mais. Agora está dando muito trabalho e escandalizou o ministério, ou escandalizou não sei o quê. Então a denominação, percebe que nunca é a pessoa, sempre as estruturas, sempre a fama, a denominação, o ministério. Cadê as pessoas nessas conversas? Não tem, porque o relacionamento não era com as pessoas, e sim com os ministérios, com os dons e com as vocações que elas produziam nesse contexto. Então a gente precisa rever esse trem aí. Devemos sempre considerar qual a vocação e o dom que essa pessoa tem.
né? E dar recursos para que ela frutifique e seja aperfeiçoada nele ou neles, né? Nos dons. Então sempre foco nas pessoas. Os irmãos não devem receber visitas. Os irmãos não devem receber visitas ou orações em seu favor apenas nos momentos críticos e de adversidade. Porque muitas vezes a gente só tem essa prática de visitar quando o negócio está, né? Já está assim ruim. Não, amados. Por que a gente visita? Porque deu falta. Por que deu falta? Porque não está na atividade, não está produzindo. O que aconteceu, meu irmão? Que você não está. Olha que coisa boa que a palavra de Deus nos fala. Lá no comecinho da história do ser humano, Gênesis capítulo 3. Quando Deus se encontra com um casal lá, já no pecado. Aí Deus pergunta assim: quanto seu Adão? Onde tu tá? Aí ele aparece lá, tá? Diz assim: Senhor, eu ouvi tua voz no jardim e temi, que estava nu. Mas quem te mostrou que você estava nu? A mulher que o Senhor me deu, que me deu de comer. Mas aí Deus não perguntou quem deu para ele comer, perguntou por quem que mostrou que ele estava nu. Deus não estava preocupado com o pecado dele, ou quem foi o culpado que fez com que ele chegasse naquela situação. Quem te mostrou que você estava nu? Estou preocupado com você, a sua nudez, a sua vergonha, é a sua vida. Quem te revelou? Olha só, amados, eu estou falando aqui do direcionamento. Você não está mais fazendo lá, deixou lá o negócio e tal. Não, amado, o que aconteceu com você? Por que a gente não viu você nessa situação no processo? A gente só está vendo você aqui toda arrebentada agora. Onde nós estávamos nesse processo? A gente estava ocupado com os eventos. A gente só olhava você como um número que produzia, ou alguém que nos servia. Onde nós estávamos, amados? Quando o irmão, ele se arrebenta todinho, a gente não identificou isso no processo e não fez nada. Vocês estão percebendo, queridos, que muitas vezes nós estamos edificando um sistema que mata pessoas, que usa pessoas, que adoece pessoas. Não é isso que a Bíblia nos ensina, amados. Então a gente não só visita os irmãos quando estão enfermos, quando está em pecado. Se a gente tem um relacionamento cotidiano, diário, como eu falei, a gente identifica um bocado de coisa. Quando nós nos relacionamos nos bastidores das atividades, dos programas, dos cultos, dos eventos, aí a igreja, ela é saudável. Aqui é um resultado do que é feito extra muros, extra parede. Cultos, eventos e tudo que acontece aqui é só uma cerejinha do bolo, amados. É só um resultado, um fruto daquilo que é cultivado fora desse ambiente, dessas atividades. Relacionamentos fraternos, não alianças institucionais, não cargos e funções. Nós estamos falando de organismo, de igreja, de família, de gente, de ser humano, de relacionamentos, vínculos afetivos. Mas e é o que é necessário. É essencial. Porque eu lembro que certa vez eu falei essa questão, né? Porque é difícil às vezes, devido a esse peso pode no passado não ter tido essa preocupação, por que você está assim, por que você não quer, né? Aí ninguém quer. Aí eu falei, não, mas pode acontecer ninguém quer, a gente pode institucionalizar tudo e pagar. Dá para você fazer tudo dentro da igreja. Você só vai vir, sentar, assistir o culto, vai estar tudo perfeito. Igreja limpa, som, áudio, vídeo, tudo lá. Mas vai ser tudo pago. Aí virou empresa, né? Virou empresa. Porque ninguém quer ter a comunhão, o relacionamento de servir, de fazer, com medo desse peso. Mas qual peso, Zé? Não, de um peso, ou de uma não tratativa que foi dada por algum descontentamento que teve no ministério. Aí você não acha um obreiro, não achava uma pessoa para estar ali atuando no diaconato ou em um outro ministério, né, para estar cuidando de uma outra parte,
por conta disso. Mas por que, eu fico pensando, por que não acha? Por que está faltando essa pessoa? Por que a gente tem necessidades em uma igreja, se Jesus disse que a igreja é dele, e todos os dons e recursos Jesus dá? Então tem alguma coisa errada conosco. Não é com as outras pessoas, é com as lideranças que estão conduzindo aquilo, que estão formando em qual perspectiva, em qual tipo de relacionamento. Então a gente precisa entender que tem alguma coisa errada no processo. E quem são os mais responsabilizados? Aqueles que são líderes. E quem formou esses líderes, né? Eu posso ensinar o que eu sei, eu só vou gerar o que eu sou. Eu posso até ter uma boa fala, mas se a minha relação, meu comportamento, a minha vivência não for, eu vou gerar nas pessoas o que eu sou. Aí assim, é um efeito cascata. Aí é só reproduzindo. Eu já vi muitas pessoas, elas serem exploradas, aí quando chega a sua vez, ela explora também. Isso, se não for interrompido isso, então assim, a gente precisa entender que tipo de igreja, que natureza de igreja nós estamos edificando. A gente precisa interromper esse processo, se existe esse processo no nosso meio. Nós não podemos nos relacionar na base dos problemas. Nosso relacionamento não deve ser sempre reparativo e reativo, mas de preferência preventivo e proativo. O que eu estou dizendo é isso, né? A gente sempre vai lá, o leite derramou aqui, o negócio... Calma aí, por que a gente sempre trabalha parece sempre correndo atrás de alguma coisa? Sempre reparando alguma coisa? Por que é sempre esse negócio parece estar correndo atrás de um prejuízo? Quem não se antecede aos fatos tenta reagir. Geralmente tentar reagir fica bem difícil, porque situações de pessoas descontentadas, pessoas desacreditadas de caminhar no meio de um sistema corrosivo. Certamente, pessoas feridas, né? Amados, a gente precisa saber o seguinte: qual é a função de uma igreja bíblica saudável e relevante? Ela tem que ser terapêutica. Tem sentido no hospital as pessoas forem para ficar mais doentes? Perdeu então a função, a sua natureza, que é de acolher as pessoas, restaurá-las e devolvê-las sadia. Não é isso o hospital? A igreja não é diferente. Acolhe, restaura e devolve essas pessoas de uma forma sadia. Esse é o processo. É bem parecido, é terapêutico, amados. É vida, precisa transbordar vida no nosso meio. Isso não vai nos isentar de problemas, dificuldade. É por isso que tem o exercício do perdão. São pessoas... Dentro de uma igreja você tem pessoas maduras e não maduras. E as maduras devem levar as imaturas para a maturidade. As maduras não tem problema nenhum em ser ofendida. Elas são maduras, elas vão perdoar. O lugar mais seguro para pecar é na igreja. Estou falando igreja de Cristo, igreja madura, tá? É ali mesmo que tem que pecar, porque ali vão ter pessoas que vão perdoar, que vão restaurar, né? Se peca fora de um contexto de uma igreja saudável, aí está lascado. Aí é massacrado mesmo, jogado no inferno rapidinho. Deus até perdoa, mas a igreja não perdoa. Porque essa igreja ela não é madura, ela não se relaciona com pessoas, ela não tem misericórdia, ela não tem empatia, ela não é generosa, ela não tem, sabe, o amor de Cristo. Então a gente precisa entender quais são essas dinâmicas que a gente tem criado. Pois estamos enfrentando problemas ou não, devemos cuidar e aperfeiçoar uns aos outros. Colossenses capítulo 1, verso 28. Colossenses capítulo de número 1, versículo de número 28. Enfrentando problemas ou não, nós devemos cuidar e aperfeiçoar uns aos outros, tá? Diz assim o texto, aleluia, glória a Deus. Não se preocupe, amada. Vamos atender a ligação com a faca mesmo. Vai devagarzinho, amada. Cuidado aí. Não se agoneie. Capítulo 1 de Colossenses, verso 28. A quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem maduro, né, ou perfeito em Jesus Cristo. Olha que coisa interessante.
ensinando todo homem, admoestando todo homem, com toda a sabedoria, para que a gente apresente todo homem maduro em Cristo Jesus. Todo tempo, amados, o cuidado ele tem que ser contínuo. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Nós não seremos uma igreja que levará o Evangelho de Jesus Cristo poderoso para libertar as pessoas, salvar as pessoas, se nós não formos um corpo saudável. Um doente não tem condição de cuidar de outro doente, de sarar outro doente. Não tem condição, amigos. Os dois vão se acabar. Um vai contaminar mais o outro, porque às vezes são doenças diferentes. O que o outro nem tinha doença, agora tem, e vice-versa. Então, ou nós somos uma igreja saudável, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que o fruto do Espírito Santo, para nós, é a nossa identidade. O que é o fruto do Espírito? É um só, né? Não são os frutos, né? É o fruto. Amor, gozo, paz. Isso aqui fala em relação a Deus. Vamos dividir esses 9 aspectos em 3. Eu amo Deus, eu me alegro em Deus, amor, gozo e paz. Eu estou apaziguado com Deus. Um homem em paz não quer guerra com ninguém, como já disse o profeta. Amor, gozo e paz. Longanimidade, benignidade e o que? Você lembra? Não, aí é lá no finalzinho. Vamos na sequência. Quero na sequência para a gente dividir aqui. Vamos pegar o texto então aí de Gálatas 5, 22. Amor, gozo, paz, bondade, benignidade e longanimidade. Eu acho que é isso aí. Vamos ver. A sequência aqui é importante para que a gente possa aqui extrair a lição. Vamos lá. O segundo bloco de 3. Amor, gozo, paz, 22. Gálatas 5 e 22. Gálatas 5 e 22. Me ajude aí. Amor, gozo e paz já foi, né? Em relação a Deus. Longanimidade, benignidade e bondade. Vamos devagarzinho, mano. Me ajuda aí. Isso. Bondade, benignidade e longanimidade. Isso diz respeito ao próximo. Diz respeito ao próximo. Eu sou bondoso, eu sou benigno e eu sou longânimo em relação ao próximo. Aí agora vem em relação a gente, que é mansidão, temperança, domínio próprio e fidelidade. Isso diz respeito a mim. Vocês perceberam? Fé, mansidão e temperança. Isso tá certo, é isso mesmo. Fidelidade ou fé é a mesma coisa, temperança ou domínio próprio é a mesma coisa, só a versão que tá. Mas perceberam aqui, são 3 esferas de relacionamento: me relacionando com Deus, me relacionando com o próximo, me relacionando comigo mesmo. O que Jesus diz lá em Mateus capítulo 22, versos 37, 38 e 39, quando perguntaram para ele qual é o maior mandamento, ele responde: amarás o teu Deus, teu próximo, como a ti mesmo. Mesma sequência, 3 esferas de relacionamento. Tudo fala de relacionamento com pessoas. A Bíblia, ela não tem ensinamentos no Novo Testamento para que a gente se preocupe e gaste a vida em eventos, atividades ou ministérios no sentido estrutural e institucional. Todos os ensinamentos da Bíblia, sem exceção, diz respeito a relacionamentos, pessoas sendo restauradas, admoestadas, ensinadas, cuidadas. Todos os ensinos do Novo Testamento vai nessa direção, sem exceção nenhuma. Glória a Deus. Só um ponto, aquela questão que você falou, o doente não cura do doente. Porque você eu tentei colocar como estratégia o seguinte: eu acho que hoje na igreja não tem um que seja 100% curado, sarado de tudo. Mas, por exemplo, o Moides, ele foi bem sucedido em uma área, foi curado, restaurado. E eu, nessa área, eu estou precisando de um apoio. Então eu colo no Moides. Sim. Mas eu tenho outros problemas. Será que eu corro o risco de eu contaminar ele e não ser por ele ajudado naquela área que ele conseguiu? Vamos lá. A gente não pode confundir perfeição, que a Bíblia diz, com isenção de problemas ou de pecados. Não é isso. Não existe. Não é ser humano. Só Jesus que tinha essa característica. Quando eu digo uma pessoa sarada, não é uma pessoa doente, é uma pessoa madura a tal ponto
porque ela é naquilo que é fundamental no Evangelho, aquilo que é a natureza de Cristo na pessoa. Isso a pessoa tem resolvido, né? Pecados relacionais. Quais são as doenças que são inadmissíveis para uma pessoa ela estar cuidando de outra? Uma pessoa que ela não entende o seu papel no reino, ela não sabe quem ela é em Cristo. Uma pessoa que não é dominada pela inveja, né? Soberba. Uma pessoa que ela é humilde, ela é mansa, tem essas características do fruto que a gente falou. Aí sim, ela também está no processo. O doente é aquele que nem está no processo de tratamento. Todos nós estamos num processo que é santificação na verdade. Só que há a possibilidade de uma pessoa saudável, quando eu digo saudável, não é uma pessoa perfeita. É uma pessoa que não tem essas deformidades que colocam ela inapta para ser uma pessoa que cuide de outra. Tem que ser uma pessoa bem resolvida minimamente. E muitas vezes coloca o maduro perfeito, seja casado, né? Não, aí é caso de caso, meu irmão. Calma aí, a gente já está falando de funções, Não, outra está fugindo. que esteja indo para outro. Eu estou falando no geral, né? A gente precisa dividir isso. E se põe como? Hoje você chega, quem é batizado, né? É casado, não está em pecado, mas às vezes não é. É só uma coisa que a cultura vem colocando. Não, então é assim, ó, por exemplo, tem casos e casos. Eu estou falando no âmbito geral, que serve para todos, né? Todos. Agora você tem as questões mais específicas. Por exemplo, você vê um pastor, há uma exigência para o pastor. Familiar é a principal, né? Então 1 Timóteo capítulo 3 é o parâmetro lá que a gente pega para a gente ordenar alguém como pastor. Tá? Então, Casado de uma mulher, de uma só mulher, né? É uma pessoa hospitaleira, uma pessoa não descontrolada, não pode ser novo convertido, porque senão cai na tentação do diabo, da soberba. Tem que ser uma pessoa que seja um bom pai de família, um bom esposo, pessoa de vida simples, pessoa capaz de ensinar. não apegado ao dinheiro. Exato, não cobiçoso, né? Então você tem essas características, mas a gente está falando de um pastor. Então, características de um pastor, né? Os líderes, aí depende, um líder jovem necessariamente não precisa ser casado, mas precisa ser um discípulo de Cristo que tenha condição de lidar com a juventude e que seja maduro, mais maduro do que aquele grupo aí. Se for um igual, não tem como. A liderança sempre se entende como alguém mais maduro do que o que ele está liderando, né? Então, assim, a gente precisa sempre analisar o seguinte: essa pessoa aqui, ela se parece com Cristo e está num processo de aperfeiçoamento e de santificação? Ela tem características que ela pode, não só pode num contrato, é porque a gente está contratando a competência, né? E não compromisso. Então a gente está falando de compromisso, mais do que competência. Mas cada caso é um caso na liderança. O que eu estou tratando aqui é no âmbito de vivência geral. Serve para todos, amados. Aí a gente tem questões específicas. Aí a gente vai ter outra matéria que a gente falar sobre ministério eclesiástico. Aí você tem perfis definidos para cada um, né? Mas eu estou tratando aqui como igreja, povo de Cristo, discípulos de Cristo. A gente vivendo nesse contexto aqui de família da fé. Então isso é para todos, né? E aí a gente precisa ser levado à maturidade, ter essas características, a natureza de Cristo. Participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus